Você não chegou até aqui por acaso. Se está vendo este vídeo agora, é porque existe uma mensagem reservada para você neste exato momento. Antes de começarmos, quero que você escreva nos comentários a frase: "Eu recebo a abundância". Essa declaração simples, feita em voz e em escrita, tem um poder invisível. Ela sela a sua energia e coloca você em sintonia com aquilo que está prestes a se manifestar. É como se fosse uma chave que abre um portal dentro do seu campo. Por isso, não pule esse passo. Escrever é comprometer-se com a mudança. A lua crescente é o cenário desse mistério. Ela é o símbolo do movimento, do crescimento e da ação. Quando olhamos para o céu e vemos a lua em fase crescente, o que estamos realmente testemunhando é um lembrete cósmico de que tudo na vida evolui, tudo se expande, tudo busca a sua plenitude. E exatamente como esse ciclo celeste, sua prosperidade também começa a ganhar forma, ainda invisível para muitos, mas inegável para quem sabe sentir. 7 sinais podem estar se manifestando agora em sua vida, e cada um deles carrega a mensagem silenciosa de que a abundância já começou a se aproximar de você. Mas aqui existe uma verdade importante. Quem ouve e ignora, perde a oportunidade, como alguém que fecha os olhos diante de uma porta aberta. Por outro lado, quem reconhece e se alinha com esses sinais, vê os frutos se multiplicarem, como sementes bem cuidadas que encontram a terra fértil. O convite de hoje não é para todos. É para aqueles que já sentiram o chamado, mesmo que em silêncio. Para aqueles que percebem que o acaso não existe, que os encontros e desencontros da vida escondem uma matemática espiritual. Se você é um desses, permaneça comigo até o final. Existe um decreto preparado para selar a sua linha do tempo, e ele só funciona quando pronunciado de forma consciente, no momento exato em que a energia se encontra ativa. Hoje vamos explorar o mistério da lua crescente, decifrar os sinais que indicam a chegada da prosperidade, entender por que esses fenômenos acontecem e, principalmente, aprender como agir para não deixar passar a oportunidade. Sinta-se chamado a mergulhar nessa jornada. O que você vai ouvir pode mudar não apenas a forma como enxerga sua vida, mas também o rumo que ela está prestes a tomar. Você já se perguntou por que o silêncio foi tão presente em sua caminhada? Quantas vezes você se sentiu invisível, como se seus esforços não fossem vistos ou reconhecidos? Muitos que estão aqui agora carregam essa marca. A disciplina que não foi aplaudida, a constância que ninguém notou, a dor guardada em segredo. Mas existe um detalhe precioso. Aquilo que ficou escondido não foi esquecido. O invisível registrou cada semente que você plantou no escuro, e a colheita se aproxima no tempo certo. A prosperidade não se manifesta de repente, como se fosse mágica sem raiz. Ela é, na verdade, o fruto de anos de preparação silenciosa. O mundo pode ter te subestimado, mas o céu nunca deixou de acompanhar sua trajetória. É como se houvesse um livro espiritual, e nele estivessem escritas as noites em que você resistiu, os dias em que escolheu continuar mesmo sem aplausos, os momentos em que negou atalhos fáceis para permanecer fiel ao seu propósito. Tudo isso compõe o solo fértil, onde a abundância agora encontra espaço para florescer. Existe uma justiça cósmica que não falha. A dor privada abre caminho para a honra pública. Aquilo que você viveu em silêncio será convertido em reconhecimento. Não se trata apenas de dinheiro ou bens materiais, mas de respeito, dignidade, espaço e liberdade. Quando a vida devolve, devolve multiplicado. A lua crescente simboliza exatamente esse movimento. O pequeno se expandindo, o escondido vindo à luz, o sussurro transformando-se em voz clara. Não confunda o silêncio com o abandono. O silêncio foi treino, foi disciplina invisível. Ele não veio para esmagar você, mas para preparar seus ombros para carregar mais. Porque a prosperidade não é apenas receber, é também sustentar. Quem não suporta a espera, não suporta a abundância. É por isso que o céu permitiu que você atravessasse desertos, porque a fonte que se abre diante de você precisa de alguém capaz de valorizá-la. Tudo o que você passou
tem um propósito maior: quebrar padrões que atravessaram gerações. Talvez você tenha crescido em escassez, ouvindo frases de limitação, repetindo histórias de medo financeiro ou emocional. Mas agora você se torna ponte. É você quem encerra ciclos antigos e inaugura uma nova linha do tempo. Este é o momento em que a colheita do passado se encontra com o futuro abundante. E para compreender por que isso acontece justamente agora, precisamos olhar para o mistério que envolve os céus. A lua crescente carrega um segredo que poucos percebem. Ela não é apenas uma fase do céu, mas um convite para agir. Enquanto a lua nova planta intenções e a lua cheia revela culminações, a crescente é o momento da ação consciente, do teste, da correção de rota. É como se o universo estivesse perguntando: você está pronto para se mover em direção ao que pediu? É por isso que, neste ponto da jornada, a prosperidade começa a dar sinais de vida, como brotos que atravessam a terra depois da chuva. Esse movimento não vem sozinho. Há uma engenharia espiritual que costura todos os detalhes invisíveis, e é isso que muitos chamam de alinhamento cósmico. Quando a lua crescente se manifesta, sua energia é intensificada por aspectos que funcionam como chaves. Imagine a conjunção como uma lente que amplia tudo o que já existe dentro de você: desejos, medos, talentos e bloqueios. Nada permanece escondido. Tudo é revelado e testado. É nesse teste que os primeiros sinais aparecem, e se você os reconhecer, poderá transformar pequenas oportunidades em grandes portais de abundância. Por que isso acontece agora? Porque cada ciclo da lua traz uma ativação diferente no campo coletivo e individual. A lua crescente ativa camadas antigas de esforço, memórias escondidas e sementes que já foram plantadas. Não importa se você percebeu ou não, o movimento já foi iniciado e a energia se expande como ondas no mar. É um chamado suave, mas firme, que convida você a responder com coragem. Muitos já sentem os primeiros sinais: sonhos intensos, pressentimentos, aquela sensação de que o ar está mais denso em certos momentos. Pode ser um frio repentino, uma intuição que não consegue ser ignorada ou até mesmo sincronicidades, como ver os mesmos números se repetindo diante dos olhos. Esses sinais não chegam para assustar, mas para confirmar que o invisível está trabalhando a seu favor. É importante lembrar: consciência é sempre maior que medo. Se um sinal se manifestar em sua vida, não interprete como ameaça, mas como alerta suave de que algo maior se move. Este é o momento de afinar a percepção e observar os detalhes, porque é através deles que a prosperidade anuncia sua chegada. E para entender melhor, precisamos mergulhar no primeiro dos 7 sinais concretos que marcam essa ativação da abundância. O primeiro sinal da chegada da prosperidade é a ativação de abundância. Esse momento pode ser percebido como uma súbita abertura em áreas da sua vida que pareciam estagnadas. É como se portas que antes estavam fechadas começassem a ranger, mostrando que finalmente existe passagem. A ativação de abundância não chega com fogos de artifício, mas com sutilezas que só os atentos conseguem reconhecer. Entre os sintomas mais comuns estão oportunidades inesperadas. Pode ser um convite profissional que surge de forma repentina, uma conversa casual que traz uma ideia nova, ou até mesmo uma lembrança de algo esquecido que agora volta com força. Outra marca é a sincronicidade. Encontros aparentemente aleatórios que se revelam fundamentais para a sua jornada. E não menos importante, a criatividade começa a pulsar de forma diferente. Ideias surgem com facilidade, soluções aparecem sem esforço e uma nova visão de possibilidades se instala em você. Imagine, por exemplo, alguém que vinha batalhando meses em busca de uma oportunidade. De repente, um telefonema muda tudo. Não foi mágica, foi alinhamento. O invisível trabalhou nos bastidores até que a circunstância certa se abrisse. É exatamente assim que a ativação de abundância se manifesta, como uma resposta que chega quando parecia tarde demais. O erro mais comum aqui é ignorar esses sinais como meras coincidências.
Muitos deixam escapar a chance de crescer porque não dão valor às pequenas aberturas. Acreditam que prosperidade só pode vir em formas grandiosas e, por isso, perdem o que já estava florescendo. Mas a lua crescente nos ensina que o crescimento acontece passo a passo, broto por broto, antes de se tornar árvore frondosa. O protocolo imediato é simples, mas poderoso. Primeiro, reconheça o sinal com gratidão. Escreva em um papel algo como: sou grato pela abundância que já começa a se manifestar. Segundo, dê um pequeno passo prático, não importa o tamanho. Pode ser enviar uma mensagem, iniciar um projeto ou organizar suas finanças. O movimento gera movimento. Repita dentro de si: estou pronto para receber. Essa afirmação ecoa como um decreto silencioso que abre espaço para mais. Porque a ativação de abundância não é o fim. É apenas a primeira chave de um processo que vai se aprofundar cada vez mais. E para entender de onde essa força vem e por que ela se manifesta nesse momento, precisamos olhar para a explicação espiritual e cósmica que sustenta tudo isso. A ativação que você começa a sentir não é fruto do acaso, mas de um movimento espiritual e cósmico maior. Imagine que a lua crescente atua como um tambor batendo em sincronia com seu coração, criando uma vibração que desperta o que estava adormecido. Esse pulsar é potencializado pelos aspectos que ocorrem nos céus, como o trígono, que simbolicamente abre portas com fluidez e torna os caminhos menos ásperos. Essa metáfora nos lembra de que, neste ciclo, a energia não precisa ser forçada. Ela flui, e você só precisa aprender a navegar com ela. Do ponto de vista espiritual, essa fase é como uma convocação da alma. É o chamado para que você reconheça os frutos do que plantou em silêncio e escolha agir de acordo com esse fluxo. O invisível organiza circunstâncias, pessoas e até pensamentos para alinhar você ao que pediu em tempos passados. Não é sobre sorte, mas sobre alinhamento com aquilo que já estava escrito em sua trajetória. Existe uma dualidade aqui. Essa força pode ser altamente benéfica, trazendo oportunidades, expansão e clareza, mas também pode se tornar confusa e dispersa caso você não esteja atento. É como um rio caudaloso. Ele pode levar você rapidamente ao destino, mas, sem direção, também pode arrastá-lo para longe do que realmente importa. Por isso, a consciência é o leme que evita que você se perca no excesso de possibilidades. Alguns percebem esse movimento como uma súbita leveza, uma clareza interna que parecia impossível antes. Outros, ao contrário, sentem uma pressão, um chamado urgente que incomoda, porque a energia da abundância também exige mudança. É nesse ponto que muitos se encontram em dúvida: seguir a intuição ou ceder ao medo? Essa tensão não é erro, mas parte do processo. O cósmico coloca diante de você o reflexo de seus próprios bloqueios, para que seja possível escolher diferente desta vez. A explicação espiritual mostra que cada pessoa, ao atravessar esse portal da lua crescente, é testada em sua capacidade de confiar. A energia pode oferecer caminhos de crescimento, mas se você continuar alimentando a dúvida, ela se dissipa como fumaça. Por outro lado, se você decidir se alinhar, mesmo sem ver tudo claramente, a maré se encarrega de carregar você para onde a prosperidade já o espera. E é justamente aí que nasce o maior conflito interno dessa jornada. Dentro de você existe uma batalha silenciosa, e é aqui que muitos tropeçam. O coração sussurra confiança, enquanto a mente grita controle. A intuição aponta um caminho invisível, mas a razão insiste em provas imediatas. Esse conflito é inevitável quando a prosperidade se aproxima, porque a energia da abundância exige fé em movimento, e não apenas planejamento lógico. É como estar em uma corda cósmica sendo puxada em direções opostas. De um lado, o medo de perder. Do outro, a coragem de receber. Essa guerra interna pode se manifestar de várias formas. Alguns sentem ansiedade sem motivo. Outros percebem uma inquietação que não desaparece. Há quem se sinta dividido entre dar o próximo passo ou permanecer no conhecido.
Tudo isso é reflexo da energia que está se expandindo e pedindo resposta. Prosperidade não é apenas receber mais, é também escolher deixar para trás as velhas versões de si mesmo que não cabem mais no novo ciclo. Imagine-se diante de duas portas. Uma delas leva de volta ao que você já conhece: a segurança do pouco, a rotina limitada, a ausência de risco. A outra porta é luminosa, mas misteriosa, sem garantias visíveis. Abrir essa porta exige confiança. Esse é o teste da lua crescente. Não basta pedir abundância. É preciso atravessar o limiar do medo para que ela se manifeste em sua vida. O erro comum é acreditar que essa dúvida significa fraqueza. Na verdade, o conflito interno é sinal de expansão. É a prova de que você está em território novo, e o desconhecido sempre provoca resistência. Mas a chave está em escolher qual voz será alimentada. Se você nutre o medo, ele cresce e paralisa. Se você fortalece a coragem, ela abre caminho e cria espaço para que as oportunidades floresçam. Essa tensão não é para destruir você, mas para refiná-lo. É o atrito que polimenta o diamante, o teste que revela a força interior que você já possui. Reconheça essa batalha não como castigo, mas como confirmação de que está diante de algo maior. E para entender como essa escolha pode transformar o invisível em realidade palpável, precisamos mergulhar em uma história que mostra como os sinais se revelam na prática e como um simples ato de confiança pode mudar tudo. Imagine alguém que vinha carregando há anos o peso de uma vida limitada, com sonhos que pareciam distantes demais. Essa pessoa vivia em silêncio, escondendo suas esperanças até mesmo de si mesma. Mas, de repente, o invisível começou a se manifestar. Primeiro foram pequenos sinais. Acordar no meio da noite e ver repetidamente o número 222, símbolo de alinhamento e união. Logo depois, outro sinal. O número 777 surgindo em placas de carro e recibos, lembrando que um milagre já estava em curso. Por fim, o número 888 brilhou em uma notificação inesperada, marcando que a abundância estava ativa. Esses sinais não foram ignorados. Pelo contrário, acenderam dentro dela uma curiosidade misturada com fé. Naquela noite, sonhou com uma porta aberta, uma luz suave atravessando a escuridão. O sonho parecia simples, mas carregava a sensação intensa de que algo a chamava para atravessar. Esse foi o gatilho invisível que despertou a coragem. Na manhã seguinte, decidiu agir. Acendeu uma vela branca, respirou profundamente e disse em voz alta: "Eu já vivo a abundância que me pertence." Enquanto falava, visualizou-se atravessando aquela porta do sonho, sentindo no corpo a vibração da gratidão, como se já tivesse recebido. O ritual durou poucos minutos, mas algo mudou. Não havia prova material, mas a energia estava diferente. O resultado veio rápido. Poucos dias depois, um convite inesperado chegou. Uma proposta de trabalho que parecia distante demais para ser real. Era como se todas as portas que antes estavam fechadas se abrissem ao mesmo tempo. Ela reconheceu imediatamente. Não foi sorte, foi alinhamento. A abundância havia respondido ao gesto de fé. A moral dessa história é clara. Os sinais não surgem para confundir, mas para guiar. Quando repetidos, eles pedem reconhecimento. Quando acolhidos, eles se transformam em portais. O universo fala em números, sonhos, sincronicidades e intuições. Cabe a cada um decidir se vai tratá-los como meras coincidências ou como a linguagem espiritual que anuncia o que já está em movimento. Essa experiência mostra que, para transformar sinais em realidade, não basta observar. É preciso agir com confiança e alinhar coração, emoção e gesto. E para que você também possa experimentar essa força, existe um protocolo prático que conecta a energia da lua crescente à lei da atração, tornando palpável o que já vibra em seu campo. A lei da atração não é apenas um conceito abstrato, mas um caminho prático que qualquer pessoa pode percorrer. Ela funciona como um fluxo em 4 etapas: clareza, emoção elevada, ação alinhada e liberação.
Quando esses 4 pontos são ativados juntos, a energia da lua crescente encontra terreno fértil para expandir aquilo que você deseja manifestar. O primeiro passo é a clareza. Escreva em um papel, de preferência à mão, uma frase no tempo presente. Eu já vivo em abundância. Não use o futuro, porque a mente precisa acreditar que já é realidade agora. Esse simples ato reprograma seu campo, retirando o pedido da esfera do desejo e trazendo-o para a vibração do já realizado. O segundo passo é a emoção elevada. Feche os olhos, respire fundo e visualize-se atravessando uma porta de luz. Veja-se sorrindo, com paz no coração e gratidão por aquilo que já se manifestou. Sinta como se fosse real. O segredo aqui é que a emoção é a linguagem que o universo entende. Quando você vibra gratidão e alegria, envia um sinal muito mais forte do que palavras soltas. O terceiro passo é a ação alinhada. Não precisa ser algo grandioso, basta um movimento coerente com sua intenção. Se deseja prosperidade, organize suas finanças. Se deseja novas oportunidades, atualize seu currículo ou compartilhe sua ideia com alguém. Esse gesto é a prova viva de que você acredita no que escreveu. A lua crescente favorece exatamente isso. Passos práticos que confirmam a intenção. Por fim, vem a liberação. Depois de escrever, sentir e agir, solte o controle. Não fique obcecado em observar quando ou como vai acontecer. A abundância se manifesta quando há espaço, não quando há ansiedade sufocando o processo. Pense como uma semente. Você planta, rega e confia. Ficar cavando a terra para checar só atrasa o florescimento. Para fortalecer ainda mais o processo, você pode fazer um pequeno ritual. Acenda um incenso. Respire contando 4 tempos ao inspirar, 7 ao segurar e 8 ao soltar. Essa respiração equilibra corpo e mente. Se desejar, faça um banho de sal grosso para liberar pesos antigos e permitir que o novo entre. Esse protocolo é simples, mas poderoso. E quando você o coloca em prática, precisa aprender a reconhecer os sinais de que funcionou. É no reconhecimento que a confiança cresce e a prosperidade encontra morada. Os sinais de que sua energia está alinhada começam a surgir de maneiras sutis, mas inconfundíveis. Muitas pessoas relatam sentir arrepios repentinos, como se uma brisa invisível tocasse o corpo em momentos de oração ou reflexão. Outras descrevem uma sensação de leveza interior, uma paz sem motivo aparente que preenche o coração. Esses são indícios de que a vibração foi ajustada e a abundância já está se aproximando. A numerologia também se torna uma aliada nesse processo. Ter números repetidos como 111, 222 ou 888 não deve ser tratado como coincidência, mas como confirmações do invisível. O 111 aponta para a manifestação ativa dos pensamentos. O 222 lembra que a união e o alinhamento estão em curso. O 888 carrega a mensagem direta da abundância já presente no campo. Esses códigos numéricos aparecem para mostrar que você não está imaginando coisas. Algo está de fato acontecendo. Mas e se você não sentir nada imediatamente? Isso não significa fracasso. Muitas vezes, os sinais chegam durante o sono, em sonhos simbólicos, ou dentro de até 2 dias após o ritual. O importante é não gerar ansiedade, mas confiar que o processo está em andamento. A energia se move em camadas e cada pessoa recebe no tempo adequado. Para manter essa sintonia, adote um hábito diário simples. Reserve alguns minutos para respirar conscientemente, repetir uma afirmação curta como "Eu escolho a abundância" e fazer um gesto simbólico, como colocar a mão no coração. Essa prática cria uma âncora que sustenta a vibração de prosperidade ao longo do dia. No entanto, é igualmente importante saber o que evitar nesse período. Durante 24 a 48 horas após o ritual, evite mergulhar em dramas, discussões desnecessárias, compras por impulso ou exposição excessiva da sua vida íntima. Esses comportamentos drenam a energia conquistada e atrasam a manifestação.
Lembre-se de que o universo responde ao equilíbrio. Se você cuida da sua vibração e a protege, a abundância encontra em você um espaço seguro para permanecer. E para selar essa energia, escreva nos comentários: eu recebo a abundância. Essa declaração pública é mais do que palavras, é uma confirmação energética. Agora que você já sabe reconhecer os sinais, está pronto para o decreto final que consolida esse ciclo e abre um portal ainda maior. Você não é uma pessoa comum. Se chegou até aqui, é porque existe um chamado específico sobre sua vida. A lua crescente não se revelou diante de você à toa. Ela trouxe um lembrete. Sua prosperidade já começou a se mover. Tudo o que ouvimos até agora, os sinais, os sonhos, os números, os encontros inesperados, não são meros acasos, mas confirmações de que um novo ciclo está sendo inaugurado em sua história. Este é o momento de assumir sua identidade. Você não é alguém preso ao passado, aos medos ou às limitações herdadas. Você é o herdeiro de uma linha do tempo que agora se abre diante de você como um portal de luz. Cada experiência difícil que viveu foi preparação para sustentar a abundância que já pulsa no seu campo. A lua crescente ensina que o pequeno cresce, que o invisível ganha forma e que o invisível se transforma em concreto quando há fé acompanhada de ação. Agora, o decreto precisa ser feito em voz alta, porque a palavra tem o poder de selar realidades. Repita com firmeza: eu recebo a prosperidade que já é minha. Ao declarar isso, você não apenas afirma algo para si, mas envia ao universo a confirmação de que está pronto. É como gravar sua assinatura espiritual em um contrato cósmico que já estava escrito, mas precisava da sua permissão para se manifestar. Escreva também nos comentários: eu recebo a abundância. Esse ato coletivo cria uma corrente de energia poderosa, um selo social que fortalece não apenas a sua caminhada, mas também a de todos que fazem parte dessa mesma vibração. Quando muitos declaram juntos, a força se multiplica e a onda de prosperidade se espalha ainda mais rápido. Lembre-se, a vida é feita de ciclos, e este é apenas o começo. A cada fase lunar, novas oportunidades surgirão, e a cada sinal, novos convites para crescer se apresentarão. A próxima mensagem pode chegar no momento exato em que você mais precisar. Por isso, mantenha-se atento e aberto. Visualize-se agora diante de uma montanha iluminada por um portal de luz. Ele está aberto, aguardando sua passagem. Ao atravessá-lo, você deixa para trás o peso do medo e carrega consigo apenas a certeza de que nasceu para prosperar. O caminho já está aceso, e você, chamado por este mistério, já começou a atravessá-lo.